Seja muito bem-vindo ao canal Yuri Gregory. Agradeço por estar aqui comigo mais uma vez. Vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus e estudar com carinho o capítulo 23 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que nos apresenta verdades maravilhosas e solenes sobre as coisas eternas, o mundo vindouro e o juízo final. O mundo vindouro, juízo, ressurreição e a eternidade plena em Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Yuri Gregory. É uma imensa alegria recebê-lo aqui para aprofundarmos com rigor, clareza e profundidade acadêmica as verdades centrais da escatologia cristã, a doutrina das últimas coisas. Nosso estudo de hoje se debruça sobre o capítulo 23 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, explorando em detalhe cada aspecto referente ao mundo vindouro, a justiça divina, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a consumação do reino de Deus. Convidamos você a seguir com atenção cada ponto, pois estes temas não são apenas teóricos, mas fundamentais para a compreensão da soberania de Deus, da dignidade humana e da esperança que nos é concedida em Jesus Cristo. Ao final, não deixe de conferir nosso apelo à participação e à difusão desse conhecimento que edifica a Igreja de Cristo. Primeiro, o juízo final, a certeza escatológica da justiça divina. A doutrina do juízo final constitui um pilar essencial da fé cristã, fundamentada na revelação bíblica e confirmada pela reflexão teológica ao longo da história da Igreja. O texto sagrado afirma com clareza: Deus, tendo overlocado os tempos da ignorância, agora anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, dando a todos garantia disso, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Do ponto de vista teológico, o juízo final não representa uma mudança de caráter em Deus, nem uma reação tardia às ações humanas. Pelo contrário, ele é a manifestação pública, definitiva e universal da sua natureza santa e justa, que por sua essência não pode tolerar o pecado nem deixar a impunidade prevalecer eternamente. Ao longo da história da salvação, Deus exerceu juízos parciais e providenciais, como no dilúvio, na queda de nações ímpias e no julgamento sobre o seu próprio povo, mas o juízo final será o ato culminante, no qual toda a realidade criada será submetida ao escrutínio absoluto da sua sabedoria e retidão. Nesse evento não haverá lugar para equívocos, parcialidades ou omissões. Como ensina a Epístola aos Hebreus, e como está estabelecido aos homens morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Essa ordem não é arbitrária, mas corresponde à estrutura da criação e à natureza moral do ser humano, que é responsável perante o seu Criador. O juízo abrangerá toda a humanidade, de todas as épocas, classes e condições, estendendo-se também aos seres espirituais rebeldes, conforme escreve o apóstolo Pedro. Pois também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos levar a Deus, tendo sido morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E também a Judas 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação, ele reservou para o juízo do grande dia sob escuridão, em cadeias eternas. O fundamento do juízo será a revelação plena de todas as ações, palavras e pensamentos, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A justiça divina não se baseia em critérios humanos de poder, prestígio ou conhecimento, mas na conformidade da vida com a vontade revelada de Deus, e na aceitação ou rejeição da graça oferecida em Jesus Cristo, o qual é instituído como juiz de vivos e mortos, em virtude da sua obra redentora e da sua dignidade como Filho de Deus e Filho do homem. Segundo, os livros do juízo, os instrumentos da verdade absoluta. No relato profético de Apocalipse 20:12, encontramos uma descrição simbólica, mas de profundo significado teológico. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A expressão livros não deve ser compreendida de forma material ou literal, mas como representação da memória perfeita, da sabedoria infinita e da justiça imutável de Deus, que registra e conhece cada detalhe da existência humana. A tradição teológica, apoiada nessa passagem e em textos correlatos, identifica 3 dimensões ou livros que servem de base ao julgamento. O livro das obras. Este representa o registro integral de todas as ações, palavras, decisões e omissões de cada ser humano. Nele estão consignadas não apenas as obras externas, visíveis aos homens, mas também as motivações, desejos e intenções mais recônditas do coração, pois o Senhor esquadrinha todos os caminhos do homem e examina todos os seus caminhos. A consciência humana funciona, nesta vida, como um testemunho interno, mas no juízo, esse registro divino revelará a verdade completa, mostrando como cada vida correspondeu ou não à ordem moral estabelecida por Deus. Nenhuma ação, por menor que pareça, escapará, desde a prática da bondade silenciosa até a manifestação mais explícita da maldade. Tudo será trazido à luz. O livro da consciência corresponde à lei de Deus escrita no coração humano, como ensina o apóstolo Paulo. Porque os que não têm a lei, e por natureza fazem as coisas da lei, esses mesmos, não tendo a lei, são lei a si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, sendo disso testemunho a sua consciência e os seus pensamentos,
que ora se acusam, ora se defendem. Esse livro atesta a responsabilidade moral de todos os seres humanos, independentemente de terem conhecido a revelação escrita ou não. A consciência, embora possa ser obscurecida ou ferida pelo pecado, conserva um testemunho fundamental da verdade, e no juízo ela própria confirmará a justiça das sentenças de Deus, sem que ninguém possa alegar ignorância absoluta ou inocência inata. O livro da vida. Este é o documento central da salvação, mencionado frequentemente nas Escrituras. Ele contém os nomes de todos aqueles que foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, que aceitaram a graça da redenção, que nasceram de novo e permaneceram na fé e na obediência. Não se trata de um registro arbitrário, mas da relação de aliança estabelecida por Deus através do sacrifício expiatório de Jesus. Naquele dia, a questão decisiva não será a excelência das obras humanas isoladamente, mas se o nome da pessoa está inscrito no livro da vida, ou seja, se ela está unida a Cristo pela fé e se as suas obras expressam a realidade dessa fé. A ausência do nome nesse livro resultará na exclusão da comunhão com Deus e na condenação eterna. Terceiro, a ressurreição dos mortos, a restauração integral da pessoa humana. A esperança na ressurreição dos mortos é o que distingue a fé cristã de sistemas filosóficos ou religiosos que consideram o corpo como uma prisão ou algo acidental à natureza humana. A Bíblia ensina com clareza: mas, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A doutrina bíblica afirma a unidade essencial da pessoa humana. Corpo e alma não são realidades estranhas, mas elementos constitutivos de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A morte, consequência do pecado, introduz uma separação temporária entre o corpo, que retorna ao pó da terra, e o espírito, que permanece sob a guarda do Senhor. No entanto, o plano redentor de Deus não se limita à salvação da alma, mas abrange a restauração integral do ser humano. A ressurreição consiste na reconstituição da unidade original. O espírito se une novamente ao corpo, agora transformado e adaptado à condição eterna que lhe está destinada. O fundamento da nossa certeza é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado, imortal e incorruptível, tornando-se garantia e modelo da ressurreição de todos os seus eleitos. A sua vitória sobre a morte rompeu o domínio do pecado e tornou possível a restauração completa da criação. A ressurreição não é uma mera reanimação biológica, nem um retorno à condição terrestre atual. O apóstolo Paulo detalha essa transformação com precisão teológica. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita na glória. Semeia-se na desonra, ressuscita na glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. A identidade pessoal permanece intacta, mas a estrutura ontológica do corpo é elevada a um patamar superior, livre das limitações, sofrimentos e tendências à transitoriedade que marcam a presente existência. 4. A distinção entre a ressurreição dos santos e a ressurreição dos injustos. A Escritura apresenta uma ordem e qualidade distintas na ressurreição, conforme a posição da pessoa diante de Deus e a sua participação na salvação operada por Cristo. Essa distinção é clara nas palavras de Jesus. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A ressurreição dos santos, também chamada de primeira ressurreição, ela ocorre por ocasião do retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. Nela participam todos os justos de todas as dispensações, os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os fiéis que dormiram na esperança cristã. A respeito disso lemos: porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O corpo ressuscitado dos santos é semelhante ao corpo glorioso de Cristo, dotado de propriedades maravilhosas. É incorruptível, imortal, glorioso, poderoso e perfeitamente submetido ao Espírito Santo. Essa ressurreição significa a entrada plena na vida eterna, na comunhão ininterrupta com Deus e na posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Não há mais medo, dor nem decadência. A salvação atinge a sua plenitude quando o ser humano é restabelecido em sua integridade e beleza originais, elevado pela graça à participação da natureza divina. A ressurreição dos injustos. Esta é a ressurreição daqueles que rejeitaram a revelação de Deus, que recusaram o arrependimento e o sacrifício expiatório de Cristo, e que persistiram na impiedade até o fim. Ela acontece após o reinado milenar de Cristo, antes do juízo do grande trono branco. A sua finalidade não é a vida e a glória, mas a apresentação para o julgamento definitivo e a consequente separação de Deus. Embora também se trate de uma restauração da unidade corpo-alma, esse corpo não recebe a glorificação divina. Ele conserva de modo misterioso e solene a marca da sua condição pecaminosa e da sua oposição à graça. A sua condição é descrita como vergonha e desprezo eterno, conforme a profecia de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para a
vergonha e para o desprezo eterno. A ressurreição para a condenação não é um capricho da parte de Deus, mas a consequência natural da livre escolha humana de rejeitar a única fonte da vida, que é Cristo. Ao se apartarem voluntariamente do Senhor, os injustos escolhem a própria ruína existencial, que se manifesta de forma plena e irreversível após a ressurreição. 5. O destino dos condenados. A separação eterna da face do Senhor. O juízo final resultará numa separação radical e definitiva entre os justos e os injustos, conforme a imagem do juiz que separa as ovelhas dos cabritos. A condenação não é uma punição arbitrária, mas o desfecho inevitável de uma vida que recusou o fundamento único da salvação. A respeito do estado dos condenados, a Escritura emprega termos fortes e solenes: perdição eterna, trevas exteriores, choro e ranger de dentes, afastamento da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa expressão perdição eterna não significa aniquilação ou cessação da existência, mas sim a ruína total do propósito para o qual o ser humano foi criado: viver em comunhão com Deus. Os condenados permanecem existindo como criaturas racionais e morais, mas privados da luz, da paz e da alegria que só Deus pode conceder, vivendo em estado de sofrimento espiritual e consciência plena da sua perda irreparável. Do ponto de vista teológico, a eternidade da condenação se justifica pela natureza do pecado cometido contra a infinita santidade de Deus e pela persistência final na rejeição da graça, que uma vez selada pela morte, não pode mais ser revertida. A justiça divina é perfeita e sempre proporciona à criatura o que ela livremente escolheu: se a união com Deus, pela fé e obediência, para a vida; se a separação pela incredulidade e rebelião, para a perdição. Não há erro ou crueldade nesse proceder. Ao contrário, ele revela o respeito de Deus pela liberdade moral que concedeu ao homem e a sua integridade em não tratar o pecado como se fosse algo inócuo ou passageiro. 6. O novo céu e a nova terra, a criação restaurada na justiça. Após o juízo, cumprindo as promessas proféticas, Deus realizará a renovação total de todas as coisas. O apóstolo Pedro escreve: mas, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A expressão novos céus e nova terra não implica a criação de algo absolutamente diverso e desconectado da presente criação, mas a transformação, purificação e elevação do universo que conhecemos, libertando-o da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação original foi declarada por Deus como muito boa, mas sofreu as consequências da queda do homem, passando a sujeitar-se à vaidade, ao sofrimento e à transitoriedade. Contudo, a redenção operada por Cristo não se restringe à humanidade, mas abrange toda a obra das suas mãos. No mundo vindouro, a criação será restaurada à sua beleza primitiva, livre de qualquer vestígio de maldade, dor ou morte. A ordem cósmica estará em perfeita harmonia com a vontade divina, e Deus será tudo em todos. Nesse novo ambiente, não haverá mais ciclos de deterioração, conflitos ou destruição. A justiça não será apenas uma virtude praticada pelos santos, mas a atmosfera mesma da realidade. A presença de Deus santificará e sustentará todo o universo, estabelecendo um reino de paz e equilíbrio eterno, onde a criação cumprirá plenamente o fim para o qual foi projetada: refletir a glória do Criador e servir de morada à sua família redimida. 7. A Nova Jerusalém, a cidade santa e a habitação eterna de Deus. O ponto culminante da revelação sobre o mundo vindouro é a descida da Nova Jerusalém do céu, da presença de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Trata-se da figura central da consumação escatológica, descrita com riqueza de detalhes simbólicos que expressam a sua realidade inefável. A Nova Jerusalém representa a plenitude da comunhão entre Deus e os homens. Na sua descrição lemos: e ouvi uma grande voz do trono, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, onde Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Suas características, como a construção de ouro puro, as pedras preciosas que formam os fundamentos, as 12 portas de pérolas e a ausência de templo material, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, revelam a perfeição, a santidade e a beleza insuperável dessa cidade. A luz que a ilumina não provém do sol nem da lua, mas da glória de Deus, e as suas portas nunca se fecham, símbolo da segurança eterna e da comunhão ininterrupta. O rio da água da vida, límpido como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro, corre no meio da sua praça, e de cada lado do rio cresce a árvore da vida, que produz frutos em cada mês, e as folhas da árvore servem para a salvação das nações. Tudo isso indica a plenitude da vida, da nutrição espiritual e da cura definitiva de todas as consequências do pecado. Nela, nada de impuro entrará, nem ninguém que pratique abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Nova Jerusalém é, portanto, o destino final da Igreja de Cristo, a realização perfeita da aliança de Deus com o seu povo, o lugar onde a esperança se transforma em posse definitiva e onde a alegria é completa e eterna. Apelo do canal. Você que nos acompanhou até aqui, aprofundando comigo esses temas tão profundos e fundamentais da nossa fé, eu convido você a se inscrever no canal Yuri Gregory. Nosso propósito é sempre oferecer estudos sérios, embasados teologicamente, com a qualidade acadêmica que você busca, para que possamos juntos crescer no conhecimento da verdade e na maturidade espiritual. Compartilhe esse vídeo com pastores, líderes, estudantes da palavra e todos os amigos que amam a doutrina sã. Esse conteúdo não pode ficar apenas aqui.
Ele precisa chegar a mais pessoas para que também elas possam entender com clareza o que a Bíblia ensina sobre o nosso futuro bendito e sobre a justiça de Deus. Deixe também o seu comentário abaixo, compartilhe o que este estudo despertou em seu coração, faça perguntas, aponte dúvidas ou acrescente reflexões que você julgar importantes. O nosso espaço é feito de diálogo e de busca comum pela verdade. Mais uma vez eu lhe digo, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as atualizações, compartilhe e comente. É uma alegria tê-lo comigo nessa jornada de estudo da Palavra de Deus. Fique na paz do Senhor e permaneça firme na esperança que não confunde.